dia, gente. Eu andei pesquisando sobre alguns regimes totalitários e tirei algumas conclusões que eu vou passar para vocês. Bom, vamos começar aqui no Brasil. Brasil, 1822, janeiro. Aí a pergunta que se faz é: não é realmente o povo que pediu para Dom Pedro ficar no Brasil? Vamos tentar calcular isso direito. Foi o povo? Não, gente, olha só. Vamos ser realistas. Quem queria que o Dom Pedro ficasse aqui era a burguesia, gente. O povo não estava nem ligando para isso. Primeiro, o povo chegou aqui, Dom João chegou aqui, passou o Brasil de colônia para Reino Unido. O povo teve participação nisso? Não. Aí, depois, claro, nós vamos passar para o Império. O povo teve participação nisso? De novo, não. Ou seja, quando Dom João disse que ia embora e Dom Pedro teria que ficar aqui, ou que seja, Dom Pedro teria que ir embora também. Aí a burguesia pensou o seguinte: gente, se Dom Pedro for embora, nós vamos perder tudo que a gente já conquistou aqui. Até os nossos títulos vão embora. Então a gente não pode de maneira nenhuma deixar que Dom Pedro vá embora. Dom Pedro achou aquilo uma maravilha. Aí tá todo mundo pedindo pra ficar, que não sei o que. Se achou, né? Que Dom Pedro se achava. Tá. Muito bem. Foi a primeira medida tomada pela burguesia para não perder privilégio. Então, vamos olhar mais um pouco. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Confidência Mineira. Foi para libertar o Brasil do jugo português? Vocês têm certeza disso? Eu acho que não. Era que ela mais era para libertar Minas Gerais da imposição de pagar 1/5. E, se possivelmente, separar Minas do Brasil. Mas quem é que não queria pagar o 1/5? Era o povo? Não. Era, como sempre, o burguês. Então, vamos pensar bem. Quem eram realmente os inconfidentes? Gente, Cláudio Manuel da Costa era um poeta rico e era advogado. Se vocês for joga na internet, pergunta assim: quem eram os inconfidentes? Você tem padre, fazendeiro, advogado, filho de rico que foi estudar lá fora e que estudou também em Portugal. Então, eu acho que o único que tinha pobre ali era o alferes. Então, o único pobre que tinha ali era o alferes. O restante era tudo burguês. Agora a gente volta para o Império. Dom Pedro se torna imperador, mas ele dependia do Congresso. E no momento, assim, não de total ditadura, mas de ego, porque o que mais se tem para destruir qualquer tipo de país é o ego de alguém que está querendo entrar no poder. Numa atitude egoísta, o que ele fez? Auxiliado por outro tipo de burguesia, que não vamos citar o nome aqui agora, mas vocês já sabem, ele fecha o Congresso e se torna praticamente um ditador. O que o povo fez contra isso? Nothing. Nothing, nothing, nothing. Ficamos no Império. Dom Pedro viu que já não era mais tão popular como ele achava até que era pelo povo. O que ele faz? Ele dá o fora. Larga o poder para lá e vai embora para Portugal. Entendeu? Aí sobra para quem? Para o Andrada. Tem que criar o filho do Dom Pedro, ainda preparar o cara para ser imperador do Brasil. Tá, foi se preparado. Só que como é que você ia fazer uma coisa dessas? Gente, naquele tempo não era mole criar um príncipe para se tornar um imperador novamente. Tá. O Andrada fez tudo que podia. Arrumou alguém para reger aqui, alguém para reger ali. Era um regente aqui ou 3 regentes lá. E nada deu certo. Então o que faz novamente? Não o povo, mas a burguesia local. Gente, vamos botar esse garoto no trono com 14 anos mesmo. Vai lá, altera a Constituição, bota esse garoto aos 14 anos mesmo e vamos embora, porque senão a gente vai ficar sem imperador e o negócio vai ficar feio pro nosso lado de novo. Dom Pedro II sobe ao poder com 14 anos de idade. Mudou-se a Constituição. Temos imperador que vai sempre auxiliado por quem? Pela burguesia. Pois bem. Tá. Aí, um dia lá, Dom Pedro viaja e a princesa Isabel assume o poder como regente. Aí o que ela faz como regente? Bom, segundo consta, ela
não gostava, não queria mais aquilo, então assinou a Lei Áurea libertando os escravos. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Gente, vamos pensar bem. Tem certeza que era ela que queria que os escravos fossem libertos? Não, porque aqui era o único país que ainda tinha escravo. E a Inglaterra estava pressionando. E, segundo consta em muitos livros, existe uma conversa entre ela e um marquês, que depois que ela assina a Lei Áurea, em que ela fala o seguinte, ganhei a partida, marquês. E ele responde para ela, ganhaste a partida, Alteza, mas perdeste o trono. Perdeu o trono, realmente. Em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, nós temos uma outra coisa. A República. Quem eram os republicanos que gritavam por um novo governo, gente? Que pediam abolição, essa coisa que já tinha acontecido. Agora nós temos de novo os filhos dos burgueses da época. Os filhos dos fazendeiros ricos que estudaram lá fora e trouxeram de lá os ideais da Revolução Francesa. O povo participou disso? Não. Existe um livro chamado Os Bestializados e a República que Não Foi. Dá uma sacada, dá uma lida nesse livro, vocês vão ver qual é a participação popular realmente que existia naquela época. Tá. Proclamou uma república proclamada por um monarquista. Que o Deodoro era monarquista. Tiraram o homem da cama, doente, botaram o uniforme dele, porque se ele não estivesse à frente das tropas, a república não seria proclamada. Então, há uma desistência aí, né? Seria uma desistência, a república não seria proclamada, né? De novo, quem é? O rico, foi a primeira ditadura que a gente teve militar, foi essa. E quem os colocou lá? De novo, a burguesia. E de novo o povo com aquela cara de, vamos me dar alguma coisa? Não, então deixa do jeito que tá. Tá, os ricos colocando no poder quem eles achavam que ele dava dormia. E não deu. Nós temos esse governo. República Velha, vai. E de novo temos uma burguesia com oligarquias. Esse ano é São Paulo, esse ano é Minas. Política do café com leite. Esse ano nós vamos eleger um político de São Paulo, outro ano a gente vai eleger um político de Minas. Existe uma participação popular? Não, existe uma resolução da oligarquia, burguesia, fazendeiro rico, fazendo a mesma coisa. Vamos de lá. Aí nós temos uma eleição. E nessa eleição não tinha São Paulo-Rio, tinha também Rio Grande do Sul, que era o Getúlio. Ele perde. O que acontece? No meio disso tudo você tem um caos da Bolsa de Nova York, em 29, que detona quase o mundo todo, né? O preço do café cai, uma superprodução que ninguém quer comprar, aquela coisa toda. De novo você tem o quê? Vocês acham, por acaso, o Rio de Janeiro é invadido por tropas vindo do sul do país? No comando dessas tropas, nós temos um Getúlio Dornelles Vargas, fazendeiro, político, que viu na crise de 29, que se alastrou para 1930, uma maneira de chegar ao poder. Mas ele podia fazer isso sem ajuda, gente? Claro que não. Os burgueses, novamente, entram em cena, burgueses e oligárquicos que viram em Getúlio outra chance de ganhar algum. E conseguiram, colocaram Getúlio lá. Agora vamos ver outra coisa. Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução Constitucionalista de 1932, gente, era constitucionalista ou era oligárquica? A gente tem que pensar bem nisso. Era uma constituição, era uma revolução realmente para querer uma constituição nova? Ou era só a oligarquia querendo de volta o poder que tinha na época? Ela continuou no poder, só que a oligarquia mudou de nome, não era mais paulista, era gaúcha agora. Então essa revolução começou em São Paulo com a burguesia paulista. Vocês estão vendo onde é que eu quero chegar? Nenhum ditador, gente, chegou ao poder nesse mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Pelo povo. O povo só foi guiado pela burguesia. A burguesia falava, vamos lá, o povo ia. Aí você tem essa revolução. Eles foram derrotados, alguns foram presos, outros fugiram do país. Aí nós chegamos, aí Getúlio governa até 45, como ditador pleno. 45 entra um outro e Getúlio volta quando?
54. Mas Getúlio já volta com o poder que tinha antes, em 30? Não. Ele já volta com um calo no sapato dele. Que é o Lacerda. Aliás, o Lacerda foi um calo no sapato de muita gente. O Lacerda começa a incomodar. Mas o Lacerda não tem apoio da burguesia. O Getúlio tem. E, por incrível que pareça, o Getúlio também tem apoio do povo brasileiro, que achava que ia melhorar para ele. Tanto que tinha até um jingle de campanha na época do Getúlio. Bota o retrato do velho lá em cima, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Né? Getúlio tinha trago para os trabalhadores muita coisa. A consolidação das leis trabalhistas, o salário mínimo, aquela coisa toda. Ou seja, deu muito direito para os trabalhadores. Só que ele dava com uma mão e colocava na balança a outra com os burgueses também, que ele não era nem burro. Então ele fazia aliança tanto com o povo quanto com o rico do lado de cá, o burguês, o dono da grana, entendeu? Quando ele chega ao poder em 54, ele já está com menos popularidade. Por quê? O Lacerda começa a colocar tudo para fora, começa a jogar o troço todo no ventilador. Chega uma hora que Getúlio faz o quê? A única coisa que eu posso fazer? Bom, se matou. O outro assume. Entra o Juscelino, constrói Brasília, Juscelino também entra com o auxílio da burguesia. E vamos aprender uma outra coisa. Nessa época você podia escolher o presidente e o vice-presidente de chapas diferentes. Hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos com uma mania de dizer: eu não elegi o Temer. Elegeu, meu filho. Se você votou na chapa, você elegeu. Não para com essa história de que eu elegi a Dilma, elegi o Temer. Elegi os dois, meu filho. Os dois estão na mesma chapa. Para com isso. Voltamos agora. Aí a gente chega no período militar. Os militares tomaram o poder? Tomaram mesmo? Tomaram de quem, gente? Do povo? Meus amigos, antes do militarismo, nós tínhamos um civil presidente. Mas por que o civil presidente não ficou? Porque as notícias que vinham é que ele era marcado pelo quê? Por uma ideologia comunista, uma ideologia socialista, que vinha da China, que vinha de não sei mais aonde. Tudo quanto é tipo de lugar. Que vinha de Cuba, com Fidel. O que você tem? Novamente a burguesia vai para a rua, marcha da família com Deus pela liberdade. Aqui embaixo, o Brasil não será uma nova Cuba. Quem foi o primeiro que foi para a rua? Ali só tem gente da alta, gente. Só a burguesia. Então, foi a burguesia, os ricos da época, vamos dizer assim, ou a sociedade da época, que abriu espaço para o militar chegar aqui. Porque achou que também ia continuar com a mesma coisa. Que eles iriam perder com o Jango, na reforma agrária, um salário mínimo maior, de acordo com o correto que seria da época, e seria hoje também. Você pega e expulsa o cara. Entra o militarismo. Quando eles viram que o negócio arrochou pra caramba, gente, vamos ficar do lado do povo então. Entendeu? Vamos ficar do lado do povo, que aí você vê os intelectuais da época ficando a favor do povo. Quem é que estava na guerrilha urbana aqui no Rio de Janeiro? Não era o povo pobre. Era gente da alta sociedade que estava nessa guerrilha. Tá? Muito pouco do povo. Ó, Lamarca era um militar, gente. Lamarca era um militar, era um capitão do exército. Você tem o Gabeira. Não era uma pessoa pobre. Se você for procurar entre esses, a maioria era, ó. Nós temos os intelectuais da fase. Temos Vinícius, nós temos Chico, Caetano, Geraldo Vandré, são os intelectuais da época que faziam músicas de protesto, aquela coisa toda. Então, se você for pensar bem, o povo vai atrás do que o primeiro burguês faz. Então, se o rico reclama, aí o pobre vai e reclama também. É a mesma coisa. E em todo mundo, a maioria
deles só chegou ao poder porque tinha o apoio dos mais ricos. Não dos mais pobres, e sim dos mais ricos. Quer ver? Napoleão subiu ao poder como? Através da burguesia. Ele era considerado o salvador da pátria. Aqui, pintura linda sobre a Revolução Francesa. Linda, o povo indo lá. O povo indo atrás da burguesia. Napoleão toma o poder, se torna ditador e começa a arrochar quem tinha colocado ele no poder. Ou seja, não vamos dar um jeito de tirar ele daqui também. Aí a gente passa para o fascismo e para o nazismo. Gente, sinceramente, fascismo, nazismo. O que é que a gente tem por aí? Quem levou os fascistas ao poder? Foi o povo. O povo italiano estava com fome, gente. Alguém não aparece para dizer que vai melhorar a vida deles, é claro que eles vão aceitar. Mas por trás estava a burguesia. O nazismo. Os burgueses ricos também. Por quê? Porque estavam chateados com a perda da Primeira Guerra Mundial e o dinheiro que tinham que pagar, porque tinham iniciado a guerra. Segundo, a maioria das empresas, dos empregos mais cotados, estava na mão dos judeus. Então os burgueses não queriam mais isso. Então você tem N motivos. Se você for procurar, gente, em todo lugar tinha. No Chile foi a mesma coisa. Os fazendeiros ricos foi que começaram a revolução, colocaram as pessoas para poder fazer as coisas para eles. Convenceram que podiam. E fizeram. Eu não estou aqui dizendo para vocês que o povo não participou de tudo. Tá, algumas coisas até participou. Mas é muito pouca a participação do povo. O povo participa depois que alguém começa. O povo em si não sai. O povo pobre em si não sai. Entendeu? Ele precisa que alguém comece alguma coisa para ele. Tá? É a mesma coisa. Hoje em dia existe uma campanha para não se assistir a um certo canal de televisão, porque ele mexe com a cabeça das pessoas, porque ele indica para quem você vai. Você só recebe uma indicação e faz essa indicação se você quiser. Se você não quiser, você não tem necessidade de fazer. A opinião é sua. Se você tem a sua própria opinião, não é a opinião do outro que vai fazer você mudar de ideia, a não ser que ela esteja de acordo com aquilo que você está pensando. Né? Eu sou uma pessoa que vivi a minha vida inteira, eu sempre assisti televisão. Mas eu nunca fui pela opinião que a televisão tem para me dar ou não. Eu agora estou numa fase em que eu não voto. Eu sou obrigada a ir até lá, mas eu não sou obrigada a votar em quem eu não quero. E eu não acho que nenhum desses que estão aí tem capacidade para poder administrar esse país. Eu digo e continuo dizendo, todo candidato, o nome é candidato, deveria passar por um concurso público. Se eu, como povo, ou como pessoa pública de direito, para poder ter um cargo melhor, eu tenho que fazer um concurso público e não entrar por voto de fulano ou cicrano, eu acho condizente que todo político devia fazer um concurso público igual eu faço. E ter prova de título igual eu tenho. E escutar e ler no edital que você faz 4 anos de faculdade, fica lá ralando 4 anos e a sua licenciatura não vale porcaria nenhuma quando você vai fazer um concurso. Se você não tiver uma pós-graduação, danou-se. Então, eu gostaria que isso fosse implantado aqui no Brasil também. Concurso público para político. E não é para ganhar tanto nem tanto não, é para ganhar o correto. Vai trabalhar 8 horas por dia, o dia todos os dias, né? Trabalhar um dia, na quinta-feira já vem embora, etc. Não. Vai trabalhar de segunda a sexta. Vai ter o mesmo tempo de feriado que o concursado comum tem.
vai ter que ler o edital, vai ter que fazer o concurso igualmente, vai ter que responder as perguntas e vai ter que se enquadrar no perfil que o concurso quer, que o país precisa. Quer ser vereador? Tem que ter segundo grau completo ou nível superior. Todos eles têm que ter nível superior. Quer ser presidente da República? Tem que ter administração, tem que ter sociologia, tem que ter filosofia. Tem que estudar ciências sociais e tem que saber história. Não só do Brasil, mas de outro país também. Tem que ter uma língua, tem que falar pelo menos uma língua estrangeira, porque ele vai falar com pessoas de outro país. Tudo isso tem que ser contado. Entendeu? Pra gente é um monte de coisa. Ah, tem uma língua estrangeira, tem não sei mais o que, virou que mexeu. Ué, por que que eu tenho e ele tem e não precisa? Não. Ele tem que saber administrar, ele tem que ter experiência em administração, ele tem que saber como é que entra, como é que sai, ele tem que saber como é que é a sociedade de todos os níveis, nem só a dele que ele está vivendo, não. E outra, nada de auxílio saúde de 1.000 e tantos reais, não. A mesma quantidade de auxílio saúde que o concursado de hoje tem, ele tem que ter também. Salário, o mínimo que ele tem que ganhar é 10 mil reais, porque está ganhando até muito. Porque o brasileiro aqui fora ganha salário mínimo, não ganha 10 mil. 10 mil reais. Eu quero ver se vai haver uma corrida para fazer esse tipo de concurso. Não vai mesmo. Porque o cara não vai querer ficar fazendo concurso para ganhar 10 mil. Ele vai querer ser votado para ganhar mais do que isso. Então, gente, é isso que eu acho que a gente precisa brigar aqui nesse país. Vamos parar de deixar os outros ficarem fazendo gracinha, inventando história, para a gente poder ir para a rua fazer graça. Você vai para a rua fazer graça por causa de 20 centavos, por causa de uma passagem de ônibus? Tu vai fazer por você. Vai fazer uma passeata para tirar o cara de lá. Se não for você que pôs ele lá, você tem direito de tirar. Vá lá e peça. Eu não quero mais que você fique aí. Eu quero outra pessoa que seja capaz de fazer alguma coisa, porque você não está fazendo nada aí. Vamos parar com essa história de eleger o cara porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo, que é aquilo outro. Gente, se estampa fosse alguma coisa, não tinha um livro na biblioteca e nem nas livrarias, porque a estampa dos livros é linda. A gente ia comprar todos eles. Mas nem todo livro que tem uma estampa bonita tem um conteúdo que preste. E eu já li muitos livros. Existem livros que a capa é horrível, mas o conteúdo é de primeira. E existem livros que a capa é bonita e o conteúdo é uma merda. Fala a verdade. Então, eu trouxe para vocês isso, para vocês darem uma checada. Que nós continuamos fazendo a mesma coisa. Quando o Collor foi eleito por quê? A burguesia grande do Alagoas, que era ele que tinha dinheiro, e todo mundo achou que como ele tinha dinheiro, como ele era rico, ele não ia roubar o país. Foram pela estampa, acharam o cara bonito, etc. Ah, é um caçador de marajá, que não sei mais o quê. Gente, vamos prestar atenção que o cara pega um molde e vai fazendo aquele molde. Ele vai se moldando de acordo com o que ele acha, com o que ele vê que o povo está querendo. Vamos começar a melhorar isso, porque tá difícil o negócio. Um bom sábado para vocês e obrigada.